Queremos clamar, Senhor, o sangue de Jesus nos cobrindo, nos protegendo, nos livrando, Senhor, do mal e escondendo essa aula da vista de Satanás, sejam confundidos, Senhor, todos os inimigos, feridos de cegueira e de surdez, em nome de Jesus, que as nossas famílias também estejam cobertas com o teu precioso sangue, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já tínhamos visto, nós estamos caminhando por Êxodo em guerra espiritual, no livro de Êxodo, e uma parte mais profética, mais de guerra, e nós já tínhamos visto Jacó, Raquel, mais Raquel, Lia não vimos, e entramos em José, e entrando em José, ainda há algo a falar sobre José. Nós já tínhamos visto aquele quadro. Eu só queria avisar vocês de algumas coisas. Ontem eu me reuni com a intercessão. Esse é um momento com muita atividade. Eu estou viajando, o pastor Tiago está em Israel nesse momento. Ele vai praticamente direto, ele vai lá para os Estados Unidos. E eu estou indo quinta-feira, porque é dia 3, que é o dia que eu vou falar, mas eu tenho que estar antes, porque eu tenho que participar de algumas palestras lá. Então, eu passei para a intercessão, que é para estar orando, né, porque é um momento meio complicado, porque ainda mais no dia 3 pela manhã, é um momento que o desafio da universidade é que eu não seja pastora. Eu tenho que, a despeito da minha tese ser Nomes de Deus, eu tenho que falar, já está pronta, já foi aprovada. Mas na hora de falar, quando você é pastor, você tem a tendência a ir para o lado, né, para o lado, palavra e etc. E a minha tese, que é o impacto dos nomes de Deus na liderança, é mostrar Jesus como ele, como líder, influenciou, impactou a sua geração como líder na área intelectual e emocional. Eu não posso lidar com o espiritual em hipótese alguma na parte da manhã, porque o mestrado não é em teologia. E esse é o desafio da parte da manhã, que vai ser das 9 da manhã até 1h da tarde. E depois da tarde vai ser mais tranquilo, porque levar esse grupo de alunos, que são psicólogos, psiquiatras, administradores de empresa, que não é um público de cristãos. Alguns são cristãos, poucos. Levá-los para ter um parque lá em Orlando, que é a réplica perfeita mesmo, tem a réplica perfeita de Jerusalém, algumas partes de Israel, como Galileia, e é muito perfeito. O templo é como que se você estivesse no segundo templo. Sabe que americano, quando faz as coisas, faz direito mesmo. Então, levar esses líderes para que eles façam tipo um treinamento de líderes. Aí é mais fácil, né? Aí está na minha praia, e ali eu estou com liberdade de ser a pastora. E, inclusive, vai terminar com uma ceia e com ministração. Então, a parte da tarde é mais confortável do que a parte da manhã. A parte da manhã é um momento mais tenso, é um momento que Deus quer assim, para que o impacto de Deus entre no coração dessas pessoas, a despeito de não poder falar dos versículos, eu vou estar falando de Jesus. Não tem jeito. Então, falar de Jesus é como Paulo, quando ele teve que falar diante de autoridades e ele teve que usar o conhecimento intelectual dele. E ali ele chamou a atenção daquelas autoridades para Deus. Quem foi honrado foi Deus. Então, eu peço que vocês, alunos, estejam pedindo justamente isso, que eu possa chamar a atenção desses intelectuais para Deus, mesmo que eu não possa usar os versículos, né? E em seguida nós vamos ter muitos desafios como igreja,
Porque cada vez que a gente sai, eu não estou saindo sozinha, nós estamos saindo como igreja. Então, nós estamos saindo dia 14 de dezembro, também tem um outro desafio, é um simpósio aqui também, só que é lá na Barra da Tijuca, mas nada a ver com a Unidade em Cristo. A Unidade em Cristo não está promovendo isso, não temos nada a ver com dinheiro ou com ingresso, com nada. Eu fui convidada para estar nesse simpósio. Quem vai estar falando é o reitor da universidade, o Anthony Portigliatti, e o Dr. Benny, que é realmente uma sumidade em psicologia. Os dois são cristãos, mas quem for, não espere pregação. Tá? São profissionais, são homens cristãos que temem a Deus, que falam de Deus. Os dois são especialistas em temperamento, mas não espere pregação, mover, louvor. Quem for, é um simpósio para a liderança, como ser eficaz, etc. e tal. Então, é um desafio, porque eu vou estar com duas pessoas que são conhecidas. E com duas pessoas que são conhecidas, eu estou lá no meio. Né? Aí eu não sou ninguém ali no meio deles. Depois, em seguida, nós vamos ter a Páscoa, né? A Caravana da Páscoa. Logo depois da Caravana da Páscoa, nós já vamos ter... Ou é antes? É antes que vai ter o Congresso de Mulheres. É antes. É 14 e 15 de março, Congresso de Mulheres, com a Ana Nóbrega, do Ministério Diante do Trono, com a... Esqueci o nome da outra. Não é a Ana Paula, é a Ana Nóbrega. A Ana Paula fica muito caro para trazer. Porque ela só vem com a banda toda, só vem com... Não, a Ana Nóbrega só. A Ana Nóbrega é a banda dela, que ela é fantástica, muito ungida. É a Soraya. Quem vem um dia é a Ana Nóbrega e outro dia é a Soraya, mulher de Deus simples, com forte ministração, Soraya Moraes. E muito boa. As duas são muito boas, as duas são muito espirituais, as duas são muito simples. E assim, comparado com tudo que os outros pedem de estratosfera, elas não pedem praticamente nada. As duas são muito simples, muito mesmo... pede a passagem, a hospedagem e o que a igreja quiser dar. Então, é o normal. Não, eu não tenho fôlego para isso. Eu digo isso que... Não, isso é só com jovens. Os jovens têm fôlego, eles ficam até de madrugada montando, desmontando. E aí eles fizeram quinta, sexta e sábado, eles têm fôlego para isso. Eu sei que eu não vou poder contar com mulheres com fôlego para isso. Não estou criticando ninguém, eu não tenho também. Congresso é uma coisa que despende muita intensidade. Então, a mulher, diferente do jovem, ele larga tudo e acabou. A mulher tem o marido, tem o filho, ou trabalha fora. Eu não tenho condições. Então, nós vamos fazer sexta e sábado. Nós vamos pegar uma sexta, que é 14 e 15 de março. Logo depois vem a viagem de Israel, que é a Caravana da Páscoa, que nós chegamos a pensar em cancelar para focar só tabernáculos. Mas como muita gente estava interessada e começou a comprar, então nós não mexemos na caravana e vai continuar, vai sair a Caravana da Páscoa, conforme foi anunciado, com todas as coisas que foi anunciado. Logo depois nós temos o Congresso dos Levitas, que também vai ser muito bom, com o Asaf Borba. Enfim, nós estamos buscando pessoas para acrescentar, pessoas simples, não pessoas de moda e nem pessoas que cobram, pessoas que têm Deus no coração e que realmente continuam simples, a despeito de serem conhecidas. E depois nós temos o grande desafio, que é o filminho que eu estava passando agora. Eu vou até passar o apóstolo... depois eu gostaria de que vocês entrassem e vissem algumas coisas do apóstolo Gustavo Melo. Eu já conhecia o apóstolo Gustavo Melo de ver o trabalho dele. Eu sempre admirei o trabalho dele, pela simplicidade, pelo amor, e o trabalho dele muito focado para a Índia. E
eu tenho um coração voltado para missões, eu tenho uma paixão pela África, eu tenho uma paixão pela Índia. E o ano passado nós iríamos para a Índia e não era nem ligado a ninguém, nós iríamos porque era justamente esse trabalho. O Tiago falou, pastora, você não quer conhecer de perto? E eu queria conhecer de perto o trabalho dele, porque o trabalho dele é o seguinte, você sabe que a Índia é por castas, e a pessoa não tem chance de mudar. Você nasceu numa casta inferior, você vai morrer naquela casta inferior. E essas castas inferiores, eles são miseráveis financeiramente. E, no desespero, os pais vendem as meninas com 7 anos de idade para prostituição, por nada. Tipo assim, por $200, por algo irrisório. Então, o que esse pastor ele faz, ou um grupo faz, eles compram essas meninas desses pais, porque vai vender para prostituição. E eles não vão entregar. Não, dá aqui que eu cuido delas. Não vão entregar. Vai falar que não e no dia seguinte vai vender para prostituição. Então, eles compram, dão dinheiro para o pai e levam as meninas para o orfanato. Ali elas são criadas, têm a educação intelectual, mesmo, é formada, elas estudam, e tem muitas que já são formadas, que já casaram, e a formação, principalmente a formação em Deus. Então, todas elas, só que o apóstolo, ele começou a sofrer perseguição, ele morava com esposa, 2 filhos, 5 anos, morou 5 anos na Índia. Pagou um preço muito alto, começou a ser muito perseguido, seus filhos começaram a ser perseguidos. Então, ele viu que... Mas, nesses 5 anos, ele fez algo que eu admirei. Ele não ficou centrando o trabalho nele, ele formou uma liderança. E, dessa liderança, hoje tem muitos pastores na Índia, fruto do trabalho dele. Ele teve que forçosamente sair da Índia. Não que ele seja proibido voltar na Índia, tanto que ele está nesse momento na Índia. Tanto que ele vive indo para a Índia 3, 4 vezes por ano, mas só que morar já não é mais seguro para ele. Então, ele mora no Texas, e ele é brasileiro, e ele vai frequentemente. Ele pediu muito para o Tiago que ele queria conhecer a gente, porque ele ouviu falar da nossa igreja, ouviu falar do tipo de trabalho, e ele queria muito conhecer a gente. E o Tiago não sabia o porquê que ele queria encontrar com a gente. E ele falou assim para o Tiago, Tiago, vê se os seus pastores me recebem, porque eu vou estar com um intervalo grande, eu vou fazer check-in, eles moram perto do aeroporto, que você disse, então eu faço check-in, vou para a casa deles, você vai para lá e encontra comigo. E ele foi com a família dele. A gente não estava entendendo o porquê de tanta questão que ele estava fazendo de conhecer a gente. Aí, chegando lá, é um homem, uma família toda muito simples, muito espiritual. E aí ele foi direto no assunto, porque ele tinha só 3 horas para ficar ali, ele foi direto no assunto. Olha, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda lá na Índia. Eu tenho esses pastores, e eu preciso que vocês estejam indo para dar treinamento para esses pastores de guerra espiritual, cura interior, tudo, fé. Eles estão lá, eles são muito sedentos, e eles sofrem perseguição ali na Índia. A Índia está debaixo de um avivamento. Então, eu queria pedir que vocês ficassem eu já vim aqui com uma data, e ele falou, então eu queria que vocês ficassem 1 semana na Índia. De lá vocês fossem comigo para a Jordânia, e na Jordânia eu vou reunir os pastores do Líbano, do Irã, do Iraque, da Síria, e ali fazer o mesmo trabalho feito na Índia, fazer com esses pastores que também recebem muita perseguição. É lógico, olha os países que eu falei. Assim, eu vi que era de Deus, mas eu entendi o tamanho da guerra. O tamanho da guerra que nós entramos não é a pastora Naira como igreja, porque quando a gente sai, vocês saem junto. O ódio não é contra a pastora Naira, é contra a igreja. E então eu estou avisando vocês desde já, porque é dia 21 de julho, e as trevas já sabem e já entenderam, porque o apóstolo Gustavo, ele é uma pessoa muito organizada.
e ele já avisou toda a liderança. Eles já estão com a expectativa. E já está tudo marcado, já está tudo formatado, tanto em um lugar quanto no outro. 21 de julho de agora. Índia e Jordânia. Índia e Jordânia. Também, e como nós estamos com esse projeto Festa dos Tabernáculos, eu acho que você deve imaginar que vai ficar bem difícil minha entrada em Israel depois disso. Está entendendo como as coisas estão meio que complicando? Eu sei que Deus vai cobrir como ele cobriu os apóstolos que obedeciam o chamado de Deus, e Paulo que ia para lugares complicadíssimos e Deus guardava e Deus fazia entrar, fazia sair, mas é uma coisa meio complicada. Você está, porque Israel, eles analisam tudo, eles colocam, eles têm assim, um nível de, como se fala? Eles sondam todas as coisas, pessoa que entra demais ou sai demais do país, e quando tem carimbos assim meio estranhos como o meu, né, tipo Dubai, Índia, Japão, sempre eu tenho que explicar, sempre que eu entro eu tenho que explicar muito o porquê que eu tenho esses carimbos estranhos. Então, com esse projeto Festa dos Tabernáculos, que também é algo muito do coração de Deus, porque não partiu de nós, partiu de um judeu que é coronel em Israel, e ele falou: estou decepcionado com o que fizeram com a Festa dos Tabernáculos aqui em Israel, virou comércio. E ele é sionista, ele não é cristão e nem judeu messiânico. Ele é um judeu que ama Israel. Então, ele falou: estou decepcionado com o que fizeram com a Festa dos Tabernáculos, e eu lanço um desafio para vocês de voltarem às raízes do que é Festa dos Tabernáculos e celebrarem Festa dos Tabernáculos como deve ser celebrada. Então, são muitos desafios, são muitas saídas, digamos, perigosas, né? E Deus guarda, Deus livra, se houver uma igreja como a igreja primitiva, que orava incessantemente por aqueles que iam, que estavam tão... era a mesma coisa que estivessem viajando junto. Tá? Então, eu já antecipo vocês que é um calendário pesado para 2014. Deus falou isso através até do pastor Júlio, que 2014 tudo mudava. Não sei se vocês prestaram atenção. Se não prestarem atenção, escuta o DVD do culto de domingo de manhã. Ele dizia: se até aqui Deus fez grandes coisas, 2014 vai ser muito diferente. São coisas maiores e diferentes. E já começou, entendeu? A gente não está cavando, a gente não está procurando, mas Deus está colocando. E isso vocês estão indo junto, tá bom? Então vamos aqui, porque uma das coisas que a gente mais precisa, então, é a guerra espiritual. Nós falamos na aula passada que a igreja está debaixo de um ataque feroz. Eu lembro que eu dei essa parte de Jezabel e de Balaão, e eu expliquei que Jezabel é um ataque tanto na área sexual quanto na área espiritual. Quando ela entra na área espiritual, ela entra na parte do engano, ela entra na parte do ensino, ela entra na parte da sedução espiritual e da sedução sexual. E Balaão, o espírito de Balaão, justamente Satanás atuar dentro dos dons da igreja. Porque você não pode negar que Balaão era um homem que ele tinha dom de profecia. E foi mal usado o dom dele. A princípio, ele obedeceu na marra, porque Deus impediu, Deus apareceu para a mula, mas depois Deus não impediu mais. Tá bom, esse é o seu caminho, você escolheu usar mal o teu dom, então continua no teu caminho de morte. Hoje, os escândalos que a gente vê no mundo evangélico são pessoas que estão usando mal o seu dom por causa da ganância, por causa do dinheiro e do orgulho. Então, esse é o espírito de Balaão no meio da igreja. Motivação, dinheiro. Motivação, fama, ser conhecido. Tá bom? E o respaldo bíblico para
esse ataque na igreja é 2 Pedro 2,16 e Apocalipse 2,14, quando Deus avisa a igreja da última hora que esse seria o ataque sobre a igreja da última hora. Tanto Jezabel quanto Balaão. O livro de Judas também fala sobre esse ataque do caminho de Balaão. Então a Bíblia está repleta desses perigos. Você sabe que a gente estava falando de José, e José, ele foi para a prisão injustamente, como eu grifei. Outro ataque que está sobre a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo de líderes da última hora, e você é um líder da última hora. Amém? Então, os líderes da última hora estão sofrendo um ataque que se chama ataque de injustiça. Quantas vezes você fala, não é justo isso que está acontecendo comigo? É injustiça, não é justiça. E algumas armas, nós precisamos aprender algumas armas quando a injustiça bate na porta da tua casa. E quando eu falo de injustiça, eu não estou falando, eu estou falando de ataques, não estou falando de causas de juiz, de advogado, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando, não é justo que eu esteja dentro, eu conheço a Deus, e não é justo que eu esteja passando, eu sou controlado financeiramente, e não é justo eu estar passando por este problema financeiro, eu já cometi, então vamos supor, você está passando por uma crise financeira absurda, você é um trabalhador, você é um homem de Deus, de caráter, você pode até ter feito alguns abusos, mas você consertou, e hoje você está andando bem direitinho, e o ataque continua, e a palavra sai, pô, isso não é justo, isso está acontecendo comigo. É nisso que eu estou falando. Pode ser também na área de enfermidade, na área do casamento. São coisas que você está ali, está atento, está andando nos caminhos do Senhor. Existem coisas, quando eu falo de enfermidade, eu não estou falando de coisas causadas por bactérias e por vírus. Eu estou falando de outro assunto, e que você sabe, que existem enfermidades que são espirituais. E, por exemplo, a enfermidade do filhinho do Léo não é uma enfermidade espiritual. É algo que é má formação, aconteceu, e Deus está no controle, Deus está livrando. Você tem que entender o que é algo genético, o que é vírus e o que é bactéria, e o que é simplesmente um ataque espiritual. A Bíblia nos mostra que existem ataques que são espirituais. Tá? Então, eu queria que você abrisse comigo Isaías 61. Isaías 61. Você vai ver, o reino de Deus é um reino de justiça, e o nome de Deus é Jeová Tsidkenu, Deus minha justiça. Então, por aí, você já começa a ver que ele te dá armas para as injustiças e ataques de Satanás. O Senhor fala em Isaías 61, versículo 7, um versículo muito conhecido: em lugar da vossa vergonha, é isso que você pode orar. Em lugar da vergonha, eu vou ter dupla honra. Em lugar da afronta, eu exultarei na minha herança, porque o Senhor vai me dar em dobro e vai me dar perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, diz o Senhor, eu amo o juízo. Ou seja, eu amo o juízo, eu amo a justiça, e odeio a iniquidade do roubo. E quem é que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. E aqui ele diz, eu vou dar fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Ainda em Isaías 61, o versículo 10, eu vou me regozijar muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça. Então, esta é uma arma de guerra, manto de justiça. Você pode clamar, por exemplo, um exemplo bíblico para você entender. Quando Esther, foi lançado um decreto sobre a nação de Israel. De repente, foi o Hitler da época. Amã, o livro de Esther, teve o seu Hitler da época. Amã, do nada, odiava Israel. E Amã, do nada,
decretou, fez uma lei para prejudicar. Às vezes tem leis que é justamente para prejudicar a igreja. Você quer ver coisas que são injustiça? Lembra quando a escola de samba fazia mais barulho do que a igreja e a implicância não era com a... Depois implicaram com a escola de samba quando a gente começou a orar. Não foi antes. Foi porque quando nós não estávamos orando por esse problema, começaram a ameaçar, colocar a gente na justiça, e tudo por causa do som. Foi quando Jonas saiu colocando, fazendo acústica, fazendo tudo para que nada de ruim acontecesse com a igreja. Mas a intercessão também começou a orar: Senhor, a tua justiça cobre a igreja, enquanto a igreja está fazendo o que tem que ser feito para não incomodar os vizinhos, que haja a tua justiça. E nesse meio tempo, o foco dos vizinhos, enquanto a gente estava trabalhando na acústica, o foco dos vizinhos virou para a escola de samba, que foi quando tiveram que fechar também. Mas geralmente implicam com a igreja e não implicam com coisa. Por exemplo, até pais que antes os filhos não implicavam. Tem um rapaz, um garoto, tem uns 16 anos. Antes ele batia a bateria na escola de samba e chegava de madrugada na casa dele. Hoje, como tem assim, ele se converteu de uma forma tão conversão, que ele participa das reuniões de segunda-feira da intercessão. E algumas vezes ele está aqui ainda meia-noite. Aí o pai, sabe, muito furioso, telefona: que igreja é essa que segura meu filho até meia-noite? Mas ele voltava 3 horas da manhã, não é, Mateus? Então... Ele voltava de madrugada da escola de samba. É ele, não parece que ia na escola de samba, né? Mas é ele. Você tocava o quê lá? Aí, tá vendo? Não tem cara, mas era. Então, são coisas que... Mas só que hoje o Mateus, a Bia, estão orando pelos pais do Mateus e eles vão se converter em nome de Jesus. E não vai mais implicar com a igreja. Mas é por aí. Quando eu tô, e você entendeu, por exemplo, ninguém não implica com ninguém no teu trabalho, mas implica com você, e você sabe que a causa da implicância é porque Deus está com você. São coisas desse estilo que eu estou falando para vocês. Por exemplo, o apartamento que eu moro hoje, hoje eu moro ali há 6 anos ou 7 anos, e se eu fosse qualquer outra pessoa, não aconteceria aquilo. A partir do momento que eles descobriram, os ex-moradores descobriram que eu era pastora, eu só fui entender a fúria da ex-proprietária quando eu encontrei um altar dentro do meu apartamento. Porque ela saiu aí, quando nós compramos, ela falou: olha, eu vou deixar tudo, está incluído no preço, então eu vou deixar o armário, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo. Ah, então tá bom. Quando eu entrei, parecia que tinha assim, um terremoto tinha acontecido ali dentro do apartamento. A mulher, num acesso de fúria inexplicável, ela começou, o zelador disse que ela começou a arrancar tudo, estragando o móvel, mas só para não deixar o que ela tinha combinado para mim. E eu não entendi nada, a princípio eu não entendi nada. E como ela tirou o altar, a princípio eu não sabia, eu só sentia coisas no primeiro e no segundo dia. Mas como o zelador que estava lá era um servo de Deus, ele falou assim: pastora, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, eu posso entrar aqui no teu apartamento? Pode. Ali tinha um altar, ali tinha um altar, é melhor você orar. Eu falei: agora eu entendi a fúria, então pode deixar. Para resumir a história, eu digo para você que foram 6 meses para sentir alívio e limpeza dentro da minha casa, limpeza espiritual. Foram 6 meses de muita guerra, de manhã, de tarde, de noite. Eu já não sabia mais o que fazer, de tanto que eu orava. E eu comecei foi aí que eu aprendi algumas coisas de guerra espiritual. Eu entendo que Deus permite a gente passar para a gente até entender. Fala: Deus, não é possível, eu já fiz tudo o que eu sabia, eu ainda sinto, eu ainda sei que tem coisa aqui. Deus, eu não sei. Então, só se tiver impregnado, eu usei na oração, só se tiver impregnado. De repente, Deus começou a falar: acertou, está impregnado. Começa a orar pelas paredes.
tudo aquilo de consagração que foi feito aqui, de fumaça que foi lançado aqui, isso é real. Assim como a unção não fica impregnada na gente. A Bíblia ensina isso. Como que eu sei disso? Porque o lenço de Paulo, o suor curava, porque a roupa de Jesus, poder saía quando você tocava na roupa de Jesus, porque os ossos de Elias ainda... Ele morto e já ossos, o corpo dele ainda fez milagre, não qualquer milagre, milagre de ressurreição. Os ossos de Eliseu, tinha tanto poder em Eliseu, que os ossos dele, Eliseu já estava no céu, e os ossos de Eliseu ainda lançavam poder, tanto que um morto foi lançado na mesma cova que Eliseu e saiu vivo daquela cova. Então, se a unção deixa uma impregnação, a unção das trevas também deixa uma impregnação. E foi quando eu aprendi e comecei a orar. Falei, Deus, eu quero agora clamar em nome de Jesus, que o sangue de Jesus entre pela parede, em todo lugar que foi impregnado, nos armários, na parede, no teto, no assoalho. Aí eu ia por todos os cômodos, aonde impregnou, que seja agora lavado, purificado, queimado e destruído, o que for de Satanás, e lavado e purificado esse lugar para a honra e glória do teu nome. Eu estou falando isso porque você não sabe o lugar que você vai morar amanhã. Então, pode ser que você enfrente uma guerra como essa. Então, você já sabe, pode orar por impregnação, porque existe. Tive que aprender na dor, tá bom? Então, mas nós estamos falando de justiça, e eu quero que você abra agora em Isaías 54, versículo 15. Está pertinho? Isaías 54. Ontem nós falamos nesse texto, no culto. Isaías 54, versículo 14. Olha a palavra de Deus para a noiva de Cristo. Você será estabelecida em quê? Leia comigo. Serás estabelecida em justiça. Fala, eu vou ser estabelecido em justiça, longe da opressão. Então aqui ele está falando Deus está falando de uma arma de guerra. Ele está falando, você pode orar orar por um manto de justiça sobre a sua vida. Você pode orar pelo tribunal de Deus na sua vida. Lembra quando eu ensinei para vocês, em outro módulo, que o Senhor Jesus nos ensinou que existe um tribunal de guerra. Você já ouviu falar, com certeza, de tribunal de guerra. E nós estamos em guerra e existe um tribunal de guerra. E Deus nos ensina isso através do Novo Testamento, quando Jesus fala da parábola do juiz iníquo e da viúva que tinha um adversário que ia contra ela. E nós aprendemos através dessa parábola com Jesus de que Deus Pai é juiz. Aprendemos através das epístolas que nós temos Jesus como nosso advogado, está escrito que ele é o nosso advogado, e nós temos um adversário, porque Deus dá esse nome para o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário, por isso que ele é chamado de Satanás, ele é nosso adversário. Então nós temos um adversário que é acusador, a palavra nos ensina que ele é acusador. Então quando nós entramos num tribunal de justiça, tem o justo juiz, tem o acusador, tem o nosso advogado e tem o cetro de justiça que nós aprendemos através do livro de Esther. Quando o cetro estendeu em favor de Esther, a sentença do inimigo caiu por terra. A sentença de Amã, ela foi anulada, e a sentença de Amã era matar, roubar e destruir o povo de Israel. A sentença sobre as nossas famílias é matar, roubar e destruir. Por isso nós podemos entrar e falar, Deus, tu és o justo juiz, tu és o juiz da minha família, da minha causa. O Senhor é o juiz, bate o teu martelo, estende o teu cetro de justiça, estende o teu o teu manto de justiça sobre a minha casa. Enfim, são armas que nós temos, e a igreja, por isso que Oséias fala que a igreja e que o povo de Deus, ele é destruído pelo quê? Por falta de conhecimento.
Porque a palavra nos foi deixada. E a palavra nos foi deixada com muitas armas. Armas para nós sairmos da mesmice. Socorro, Deus, eu não aguento mais. Isso é mesmice, isso é murmuração, isso é lamentação. Todo mundo pode lamentar. Deus é Deus e Ele também faz uma parte da nossa vida, também é isso, sabe? Falar, Deus, está doendo, Deus, puxa, eu não gostaria disso. Mas espera aí, ele está falando hoje para a igreja o que ele falou para Moisés. Quando Moisés saiu do Egito, ele saiu com as armas. Certo ou não? Você vê o tempo todo, aliás, Deus diz que o exército de Deus saiu do Egito como hostes de Deus, como exército de Deus, arregimentado. Sabe o que significa a palavra arregimentado? Alguém pode me dizer? Equipado, armado. Então, nós temos esse dado de que o exército de Deus saiu do Egito arregimentado, armado. Eu não sei se as armas fizeram parte do despojo antes deles saírem do Egito, na hora que as mulheres foram pedir as vestes, o ouro e a prata, ou se simplesmente o mesmo Deus que fez o milagre, porque nós não temos um registro bíblico. Então, mas o mesmo Deus, pensa comigo, o que é mais difícil? Você abrir o mar e fechar o mar na hora certa, porque foi quando o último de Israel passou, o mar fechou para que todo o exército de Faraó morresse nas águas. Então, o que é mais difícil? Um Deus que abre o mar na hora certa, um Deus que fecha o mar na hora certa, ou isso é menos difícil do que um Deus que faz as armas dos egípcios flutuar? Eu creio nisso. Não posso dizer. Não tem uma passagem bíblica que dê esse dado para você. Mas eu só posso pensar nisso. Porque você já pensou os israelitas chegando, Deus mandou você me dar a tua espada para um soldado egípcio? Você acha que ele ia dar? Não, claro que não. Vai dar para um escravo, ainda um escravo que está saindo e que eles não queriam? Claro que não ia dar. E você acha que escravo tinha arma? Não. Então, opção número 1, não pediram para os egípcios. Não dá, eles não iam dar. Opção número 2, você acha que eles, como escravo, tinham armas? Não, não tinham armas. Então, para mim, na minha lógica, só sobra a opção número 3. Assim como ele fez um machado flutuar, quando um discípulo do profeta perdeu o machado ali no Rio Jordão, qual é a dificuldade de Deus fazer todas aquelas armas flutuarem para que o exército pegasse? Porque eu só tenho o dado de que eles saíram arregimentados depois do Mar Vermelho. Aí, depois do Mar Vermelho, você tem o seguinte dado, de que Deus não os levou pelo caminho mais curto, para que eles não ficassem com medo e voltassem para o Egito, mas fez com que eles andassem por um caminho mais longo e o exército de Deus passou a andar arregimentado e caminhando pelo caminho que Deus mostrou. Então, é aí que eu tenho o dado de que o exército, depois do Mar Vermelho, que eu tenho o dado de que o exército está arregimentado. Deus é um Deus que sempre equipou o seu exército com armas. Qual era a arma a princípio de Davi? A primeira? Não, a harpa. A harpa. A harpa. A primeira. Por que eu digo isso? Porque quando ele dizia. Você lembra que ele tinha uma unção na harpa? Ele tinha uma unção de adoração e uma unção de guerra. Porque quando ele tocava a harpa, o espírito maligno que estava em Saul saía. Por que eu digo unção de guerra? Porque o louvor e a adoração, nós temos um registro em 1 Samuel 16, depois se você quiser ler na sua casa, com bastante cuidado, vale a pena. Em 1 Samuel 16, Saul já começa a ficar atormentado. Aí um soldado de Saul diz o seguinte, e Saul disse, eu quero alguém que toque. E um soldado de Saul diz o seguinte, eu conheço uma pessoa que toca muito bem, ele é o filho de Jessé. Então, quer dizer que o louvor, a adoração de Davi chamou a atenção de homens de guerra e também enfraqueceu ursos e leões. Ele conseguiu derrotar, como ele mesmo nos fala, ursos e leões. Então, a primeira arma de guerra de Davi foi a adoração
através da sua harpa. A segunda arma de guerra foi Deus realmente dando habilidade na funda e na pedra que ele tinha. Mas Davi, ele permaneceu com funda e pedra? Não. Imediatamente, depois que ele derrubou Golias, qual foi a arma que ele usou imediatamente depois, enquanto Elias estava no chão? A própria espada de Golias. Então, quer dizer, existe algo no reino espiritual que se chama um efeito bumerangue. Aquilo que Satanás lança contra você se torna a sua arma para você devolver para ele. Porque, para mim, na minha concepção, foi com a arma dos egípcios que eles atravessaram o exército, e eu sei que a cabeça de Golias, porque isso sim está registrado, foi cortada, foi decepada com a própria espada de Golias. A própria espada que Golias dizia que ia usar para ferir, para derrotar, para humilhar todo aquele exército. Então, tudo aquilo que Satanás programa, projeta e lança contra você, você pode declarar que volte para o lugar de onde veio em nome de Jesus. Então, ele quer destruição para a sua vida, a destruição vai para os planos dele. Ele quer confusão na tua vida, a confusão vai sobre os demônios que ele organizou para vir contra você. Tudo aquilo, ele quer te roubar, é ele que vai ser despojado. Tudo aquilo que é teu e que ainda está na mão dele vai ser restituído. Você está entendendo? Isso é um efeito bumerangue. E isso é uma arma de guerra. Mas o que eu quero te dizer é que a Bíblia está recheada de armas. E Deus fica olhando para a gente e fala, o que é que vocês estão fazendo com todo... Porque vocês entraram numa guerra de alto nível e você não precisa inventar história. Tudo está aqui na minha palavra. Pede pelo meu manto de justiça, clama pelo meu tribunal, declara essa palavra sobre a tua vida, de que você está estabelecido em justiça e que a injustiça vai cair por terra em nome de Jesus e que a opressão não prevalece contra a tua vida. Gente, tudo isso aqui é a arma. Vamos lá, Apocalipse 12 diz que Apocalipse 12 é um texto que fala dos últimos dias, que fala que Satanás sabe que lhe resta poucos dias, por isso que ele desce com fúria, mas as testemunhas de Deus prevalecem com o quê? O que está escrito em Apocalipse 12? Abre Apocalipse 12, você que não está lembrando o que está escrito. Apocalipse 12. Está escrito. Então, é um texto todo de guerra. Satanás, houve peleja no céu, Satanás foi expulso. E depois fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta. E por isso que ele vem com toda a fúria. Por isso que Deus fala, ai da terra. Porque ele está com toda a fúria. E nós estamos vendo que a terra só tem a dizer ai. E aqui ele diz, depois do ai da terra, ele diz no versículo 11. Eles quem? Pode colocar eu. Você pode colocar aqui, eu. Então, está falando de você, da igreja da última hora. Eles o venceram por causa do quê? O sangue e o que mais? Tá, então, o sangue e o que mais? Palavra e o testemunho. Vamos, repete comigo. Sangue, palavra e o testemunho. O sangue é o que você sabe. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é uma arma de proteção. O sangue de Jesus é uma arma de ataque. O sangue de Jesus tem tanto poder no sangue de Jesus. E eu comecei, depois daqueles ataques que eu contei para vocês do meu neto, o Jonas começou a falar para o Mário, Mário, quando você tiver algum ataque noturno, fala, eu repreendo. Eu falei, Jonas, eu vou dizer uma coisa por experiência própria, porque como eu fui muito atacada, mas eu já era grande, eu tinha 13 anos.
Então, como eu fui muito atacada a infância toda, eu via, eu sentia, e Satanás me atacava de todas as formas, minha família não era da igreja, então eu vivi uma infância de muito terror e pavor, então, mas ali, até os meus 13 anos, eu não tinha arma, eu sofria, eu tinha pavor, eu tinha terror, eu era uma criança muito assustada por causa de tudo isso. Então, logo que eu me converti, quando o tio Cássio ensinou sobre o sangue de Jesus, todos os meus medos e inseguranças, principalmente à noite, eu só lembrava de uma palavra, porque o diabo, mesmo eu na igreja, ele começou a me aterrorizar, porque ele sabia que esse era o meu ponto fraco, o terror, o pavor, o medo, porque tinha sido uma marca na minha infância. E por isso que Deus usa aqueles que não são, para que a glória seja dele, porque eu seria a última pessoa na face da terra para Deus usar em guerra espiritual ou em libertação, pelo terror e pavor que eu sempre tive dessa área. E eu tinha um terror muito grande e eu esquecia de tudo, tanto à noite, até que eu aprendi o sangue de Jesus. E eu aprendi, eu falei uma vez, eu aprendi uma musiquinha, o sangue de Jesus tem poder. E eu passava, e tanto quando eu ia dormir, a minha segurança era eu cantar essa música, o sangue de Jesus. Era só isso, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. E era só isso, e eu cantava, eu dormia cantando que o sangue de Jesus tinha poder. E eu passava pelos lugares onde o diabo me aterrorizava, porque literalmente ele vinha com uma mão e tapava os meus olhos. Então eu tinha um terror de determinados lugares, e eu começava, eu tremia, eu passava tremendo, mas eu passava declarando: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. E quando eu vi que ele não podia mais me tocar, isso foi me trazendo segurança. Por isso eu falei para o Jonas, Jonas, vamos ensinar uma única coisa para o Mário. E eu falei: Mário, quando algo aparecer para você, você só fala uma coisa: o sangue de Jesus tem poder. E daí daquele dia até agora, nada mais aconteceu. Porque ele já dorme com segurança e ele lembra da arma, o sangue de Jesus tem poder. Por isso eu estou dizendo, por que eu estou falando? Para você ensinar para a tua criança. Quando ela tem pavor, terror, é facinho dele aprender, e é uma arma. Então, o sangue de Jesus é uma arma, mas qual é a segunda arma que está escrito aqui? A palavra. Então, é isso que eu estou falando. Você está vendo as armas que eu estou dando? Dentro da palavra. Eu não estou inventando coisa. O manto de justiça, o tribunal, o cetro de justiça, você declarar que você está estabelecido em justiça. Enfim, o vento oriental do Senhor é uma arma. O vento oriental, sempre que o vento oriental de Deus vinha, ele dispersava o inimigo. Fosse no Mar Vermelho, para dispersar o inimigo, ou quando os gafanhotos vinham, então Deus lançava o vento oriental. Então eu aprendi que o Espírito de Deus é o vento, certo? É como o vento, a palavra é a mesma, de vento e de espírito, ruar. Então, você pode declarar que a força do Espírito venha como vento contra os meus inimigos e que disperse todo o exército que se levanta contra mim. Então, são armas que você tem respaldo bíblico, porque está aqui. Você não está inventando uma nova doutrina, você está simplesmente usando aquilo que Deus te dá. Porque Davi ele foi aumentando, depois ele não tinha mais só a espada de Golias. Ele começou a ter várias espadas, e você vai encontrar Davi lutando com outras espadas, Davi lutando com outras armas. E o mais bonito é você pegar 1 Crônicas 12, e você vê que o exército de Davi, ele não foi só o criador de muitos instrumentos musicais, mas ele também foi um grande general. E ali você vê que os valentes dele, eles tinham uns que eram especialistas em funda e pedra, tinha outros que eram especialistas em espada, e aí você começa a ver que os discípulos na guerra de Davi, os soldados de Davi, eram homens que tinham armas variadas, e a igreja da última hora precisa de armas variadas. Aparentemente não funcionou uma, não é que não funcionou, não derrotou na primeira, enfraqueceu, você já usa outra, e já usa outra, e já usa outra, e você vai estar enfraquecendo o exército que se levantou contra você. Amém?
Então, já falei aqui de Lucas 18, que é o tribunal, a viúva é a igreja, e Joel 2 nos dá também uma arma, e eu gostaria que você abrisse em Joel 2, que é um texto de guerra. E Joel, em Joel fala do momento que nós estamos vivendo, momento de escuridão, momento de quando Deus fala para tocar a trombeta, avisar que há uma grande escuridão, uma escuridão palpável, assim como quando o povo saiu do Egito, a penúltima praga era de escuridão, assim também essa escuridão ela tem atingido a terra. Então, Joel 2, versículo 19, Joel 2, versículo 19, Deus está no meio aqui, avisando a igreja, Deus fala, deixa eu ler para você primeiro o versículo 11, para você ver como é um texto que fala de guerra. O Senhor levanta a voz diante do quê? Do seu exército. Você é exército de Deus? Então, o Espírito de Deus está levantando a sua voz. Por isso que é tanto aviso para nós, igreja de Jesus Cristo, dos últimos dias. Quais são os avisos da igreja de Apocalipse? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então, o Espírito de Deus está falando com uma igreja que está em guerra. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Está falando desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Agora, o versículo 19 diz o seguinte... E respondendo disse, eis que envio, Deus começa a dizer, eu vou enviar, eu vou começar o 18. Então o Senhor, existe uma ameaça, preciso começar no 17. Grifa uma palavra no versículo 17, opróbrio, em algumas deve estar escrito vergonha. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor. Não entregue a tua herança à vergonha, ao opróbrio. Então, grifa aí. Satanás, ele luta contra as nossas vidas para trazer vergonha. E aqui está dizendo que um povo que ora, um povo que clama, ele vai viver a bênção de Deus, como está escrito no versículo 19, quando Deus diz, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aqui são algumas armas de guerra. O cereal, o vinho e o óleo. O que é o cereal? A palavra cereal sempre fala do quê? Pão. Vamos, cereal é pão. E pão é o quê? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus e Jesus é o verbo que se fez carne. Então, Jesus é a própria palavra. A palavra é viva e a palavra tem poder. E aqui o Senhor está falando, nos últimos dias, quando você estiver sendo ameaçado, quando a igreja, quando as famílias, quando os ministérios estiverem sendo ameaçados de vergonha, humilhação, eu vou enviar para aqueles que tiverem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, cereal. Ou seja, eu vou dar armas adequadas para o nível de batalha que você está, armas dentro da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma intimidade para que o Espírito, com a palavra, para que o Espírito possa te fazer lembrar da palavra na hora que você estiver correndo perigo, ou você estiver numa oração de guerra. Então, como que você sabe que o Espírito de Deus está orando através de você? Você já teve uma experiência de estar orando e, de repente, um texto vem na tua mente adequado àquela situação, mas que sozinho você nunca lembraria? Você já viveu essa experiência? E você, de repente, está orando, é como que se você estivesse orando e você, de repente, por uma situação, você não teve essa aula, e você está orando por uma situação de injustiça, e de repente você se lembra que
Esther estava vivendo em justiça e que você, como filho, assim como Esther, você pode chegar diante do trono de Deus e tocar no cetro de justiça e você diz: o meu Deus de Esther é o mesmo Deus que eu sirvo, porque ele é o mesmo. Quando você cita a palavra, ele sai correndo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso eu declaro que eu toco agora no cetro de justiça do meu Deus zeloso. E quando Deus age, agindo Deus, quem impedirá? E quando ele estende a sua destra, quem pode fazê-la encolher? Eu só estou falando o texto. Eu não estou inventando nada. Mas é dessa forma que Deus vai te habilitando a orar. Você vai começar meio que engatinhando. Deus vai lembrar você um texto e aquilo é tudo na tua oração. Um texto pequenininho e talvez esse texto faça parte da tua oração a semana toda, porque você não vai conseguir sair disso. Mas se você continuar nessa experiência com Deus, Ele vai começar a te dar, Ele vai te dar e Ele vai te dar. E quando você estiver orando, você vai começar a sentir os demônios saindo, você vai começar a sentir a atmosfera mudando, porque você está usando o que está escrito em Apocalipse 12. Porque eles o venceram pela palavra de Deus. E a palavra é isso, quando ela é usada na nossa boca como arma de guerra. E Deus falou: eu vou dar o cereal. Qual foi a outra coisa que ele disse? Eu vou dar o vinho. E o vinho fala do quê? Sangue. Aí está falando a mesma coisa de Apocalipse 12. Então, o sangue de Jesus é arma, a palavra de Deus é arma, e aqui fala ainda o sangue, o vinho e o óleo. Quem é o óleo? O Espírito, a unção, mas quem é a unção? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus te reveste de força, te reveste de uma força. Por isso que você lê em Hebreus capítulo 11, que os heróis da fé, e que eles, em batalha, eles tiraram da fraqueza força, eles desbarataram o exército. Enfim, ali fala toda uma situação de guerra muito forte. Abre Hebreus 11 e você vai ver essa situação, quando, agora o versículo eu não lembro, mas só de olhando, pronto, Hebreus 11, versículo 33. Hebreus 11, 33. Os heróis da fé, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, tudo isso aqui é situação de guerra. Extinguiram a violência do fogo. Tudo isso aqui é situação de guerra. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E como que isso acontece? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quanto mais unção você tem, mais força na guerra você tem, mais força e autoridade você tem. Por isso que Deus fala ali em Joel 2, que essa é uma arma de guerra. Assim como ele disse em Apocalipse 12, as armas, ele já tinha dito essas mesmas armas em Joel capítulo 2. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só falar. Isaías 8 é um texto que eu já falei com alguns intercessores, com algumas pessoas de libertação, e esse é um texto muito importante para você estar orando, fazer parte da tua oração. De repente, Isaías é um dos profetas preferidos, e eu acho que meu, né? E também deve ter sido um dos preferidos de Deus para revelar tanta coisa da cruz, para revelar tantos segredos de tudo. Porque ele viu tudo. Ele viu o trono, ele viu o manto, ele viu o serafim, ele viu cruz, ele viu guerra, ele viu milênio. Gente, Isaías viu tudo. Eu posso dizer que é um dos profetas mais completos, a meu ver. Ele deixa até Jeremias e Ezequiel, e olha que eu amo Jeremias e Ezequiel, mas Deus escolheu revelar tudo para Isaías. Eu não sei se foi pelo alto nível de renúncia que ele teve, porque ele era um homem da nobreza, muito rico, e ele renunciou tudo isso por amor a Deus. Eu não sei se foi pelo nível, pela morte que ele teve, cerrado ao meio. Eu não sei o que foi, só sei que, ou pela paixão que ele tinha mesmo por Deus, mas que Deus revelou
muita coisa para esse homem. Deus revelou a maior parte das profecias de cumprimento para a nação de Israel. Também você encontra ali em Isaías. É algo tremendo o livro de Isaías. E esse texto de Isaías capítulo 8 é como que se Deus tivesse descortinado a cortina que separa o mundo espiritual do mundo natural, e ele enxergasse como funciona a guerra. E Deus mostrou para Isaías que nós devemos orar dessa forma. Existe um levante de guerra. E esse levante de guerra são os nossos inimigos. Assim como no Salmo 2 mostra que existe um conselho. Lembra quando eu falei de conselho do inimigo? Existe um conselho de guerra contra nós. Porque Satanás, como ele não é onisciente, ele precisa ser muito estratégico. Por isso que Deus fala para a gente tomar cuidado com os seus ardis. Ele é meticuloso, ele é metódico e muito organizado. Eu não gosto de elogiar, mas isso não é um elogio, eu só estou te mostrando que ele tem coisas que faltam para a igreja. Ele é metódico, organizado, tem estratégia. Deus gostaria que a gente tivesse estratégia. E aliás, ele ensinou por muitas parábolas como ele gostaria. Ele tem uma parábola que às vezes nós ficamos chocados quando Deus diz que os ímpios, eles têm mais habilidade do que nós. E quando eu dei parábolas, essa parábola choca muita gente, e muita gente não gosta nem de falar de púlpito, porque ela é meio complicada para explicar. Não é nada complicado, é isso mesmo. Deus está mostrando que as pessoas que não têm Deus, às vezes elas usam mais das habilidades que Deus deu do que os cristãos. Porque os cristãos, quando eles se convertem, eles entendem uma coisa: é bom, eu estou salvo, e ser convertido é receber bênção. E ele esquece que ser convertido é só o início de uma caminhada fantástica, onde você precisa receber muita unção, você tem direito à inteligência. Lembra? A última aula eu falei isso, de inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual. Tudo isso é direito, faz parte do pacote herança dos herdeiros de Deus. E nós usamos pouco essa herança. Os discípulos começaram a usar essa herança depois que Jesus ressuscitou, quando eles já não tinham medo, não se sentiam intimidados de falar diante de grandes autoridades, e eles lembraram do que Deus falou para eles, que eles não temessem diante de grandes autoridades, porque mesmo eles sendo iletrados, como está escrito em Atos capítulo 4, que Deus daria para eles boca e sabedoria diante de homens grandes da terra. E quando Deus fala de dar boca e sabedoria para um iletrado, o que Deus está falando? Eles vão ficar encantados com um nível de sabedoria, não só espiritual, mas intelectual, que vai sair de vocês, que eles vão ver que sou eu através de vocês, porque vocês são iletrados. Isso falando dos pescadores e dos discípulos mais simples de Jesus. Então, a igreja precisa entender que existe um conselho de guerra de Satanás, e ele tem o trabalho de sentar e planejar contra você. Ele conhece teus pontos fracos, ele conhece os pontos fracos da tua família, ele analisa quais são as tuas brechas, quais são os lugares. É só você pegar Ezequiel 28, quando ele fala: eu vou subir contra uma cidade que está relaxadamente, sem muros. Olha só, e está falando de Israel. E quando ele te vê relaxadamente, em tempo de paz, e que você acha que tudo está bem e tudo vai permanecer daquele jeito, ele fala: eu vou subir porque está sem muro, eu vou subir porque está distraído, a vida de oração já caiu de nível, o tempo com Deus também já caiu de nível, o amor e a paixão por Deus também caiu, tá relaxado, eu vou subir, eu vou destruir. E ele faz um conselho, só que esse conselho nós podemos dizer, e Isaías nos ensina que nós podemos orar dessa forma: vocês estão enfurecidos contra mim, mas eu digo que vocês vão ser despedaçados. Vocês vão ser despedaçados. Vocês estão forjando planos contra mim, mas os seus planos serão frustrados. Vocês podem até dar ordens contra mim, mas as suas ordens não serão cumpridas. Nós temos 2 reinos que dão ordens. Pelo menos na sua Bíblia está escrito isso. Sabe o que está escrito? Que Deus dá ordem aos anjos de Deus a seu respeito.
escrito. Está escrito ou não está escrito? Então, o reino de Deus dá ordens, mas Satanás é um grande imitador. Ele também dá ordens. Ele quer funcionar, ele quer pegar toda a estrutura do reino de Deus e imitar. É só você ver as imitações baratas do templo. Se no templo de Deus os sacerdotes andavam descalço, no terreiro de Macumba também os sacerdotes das trevas andam descalço. Se os sacerdotes, os levitas, andavam de branco, então o problema não é o branco. Você pode usar branco o quanto você quiser. Sabe por quê? Sexta-feira ou quando você quiser. Porque o branco foi Deus que estabeleceu lá no Antigo Testamento só para representar, o branco representando justiça, limpeza, santidade. E Satanás pegou isso e colocou como uniforme dos seus sacerdotes também. Então, tudo, Deus queimava incenso, ele também faz a mesma coisa. Tinha sacrifício de sangue? Tinha? No tabernáculo e no santuário, os animais antes de Jesus, matava animais antes de Jesus, matava. E Satanás faz o quê? O que ele recebe como adoração? Mata animais para mim, mata uma galinha, mata um boi, derrama sangue. O importante é sangue, porque ele está imitando o reino de Deus. E é claro que ele imita. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E você acha que ele faz o quê? Dá ordem aos demônios a teu respeito. Mesma coisa. Por isso que Deus disse, isso aqui é uma arma de guerra. Você pode dizer, as ordens que você deu, eu tenho poder e autoridade. Porque eu estou revestido pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho o poder e a autoridade que vem do céu, não é minha, vem de Deus. E por isso eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que as ordens que você deu contra a minha vida, contra a igreja, contra a minha família, para os demônios executarem, sabe o que está escrito? Que os anjos executam as ordens de Deus. Tudo que eu estou falando está no Salmo 103 e no Salmo 91. E quando está escrito que os anjos executam as ordens de Deus, e também pode ter certeza que os demônios executam as ordens dadas por Satanás. E Deus está falando, aprende, igreja, a falar. Fala, as tuas ordens não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Então fique em pé agora e vamos colocar em prática. Levanta a tua mão direita em sinal de autoridade. Senhor, nós estamos neste momento, nós estamos vivendo grandes guerras a todos os níveis. Guerra a nível de igreja, contra esta igreja. Guerra a nível familiar. E por isso, nós estamos aqui diante do teu trono e nos colocamos neste momento também diante das trevas. E nós declaramos como servos do Deus vivo, cobertos com o sangue de Jesus, vestidos com a armadura do Espírito, em nós revestidos pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos agora com a autoridade que vem do nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós declaramos diante do reino espiritual que os teus planos não serão executados. As suas ordens contra nós não serão cumpridas. As suas ordenanças caiam por terra. Em nome de Jesus, não sejam cumpridas as tuas ordens. Os demônios que forem enviados para executar as tuas ordens, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, que os teus anjos, que receberam ordens a nosso respeito, possam executar as tuas ordens dentro da nossa casa, dentro desta igreja, em nome de Jesus. Amém. E você vê que é uma arma de guerra quando finaliza toda essa ordem, declarando, isso tudo vai acontecer, porque Deus está comigo, Deus está conosco. Falando de conselho, eu sei que eu já falei, mas eu gostaria de revisar esse conselho de guerra contra nós, que está no Salmo 2, e por isso eu gostaria que você abrisse o Salmo 2. Eu lembro que uma vez nós já vimos o Salmo 2.
Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Até aqui está falando de inimigos, povos mesmo, como eram as guerras no Antigo Testamento. Agora aqui começa a falar de reino espiritual. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. Por que eu digo que isso é espiritual? Desde quando algum rei ou algum príncipe dessa terra pode conspirar contra Deus? Ou você já viu alguém, você já viu Hitler dizendo, ou Mussolini, ou qualquer um desses doidos da terra, Nabucodonosor, ou o pior deles, eu nunca vi nenhum deles dizendo, gente, estamos em guerra contra Deus. E reúne todo o exército da Babilônia, agora nós vamos contra Deus. E, não, vai contra o exército de Deus, mas eles não estão nem aí, que na cabeça de Nabucodonosor, ele estava sendo guiado por Satanás, mas o que ele queria era mais terra, mais poder, queria a Palestina, queria a Terra Santa, entendeu? Então, esses homens, eles não estão guerreando contra Deus, contra o povo de Deus, usados por Satanás, mas eles estão guerreando, ao mesmo tempo que eles guerreiam também contra o povo de Deus, guerreiam contra os outros, eles querem poder, dinheiro, etc. Mas aqui está falando que existe um nível de hierarquia de príncipes e reis que se levantam para conspirar contra Deus. Isso é uma guerra a nível de segundo céu. Ali, a nível de segundo céu, sim, os demônios guerreiam contra os anjos constantemente, para que o reino de Deus não seja estabelecido aqui na terra. E temos vários exemplos na Bíblia deste nível de guerra acontecendo. E eles conspiram contra os senhores e conspiram contra o seu ungido, e esse ungido está escrito como na sua Bíblia? E quem é esse ungido? Jesus. Então, esse salmo está falando de um nível de guerra que era contra Jesus, que foi quando ele esteve aqui e Satanás se levantou para matar o herdeiro de Deus, quando ele entendeu que ele era o filho de Deus e que ele não queria que o plano de Deus, ele não sabia qual era o plano, mas ele não queria que o plano de Deus fosse executado através de Jesus. Então ele se levantou contra o ungido de Deus. E aqui ele diz, olha que nível de guerra que entra. Então os demônios disseram, rompamos os laços, sacudamos de nós as nossas algemas, mas... E quando eles falam isso, não, nós vamos aqui, nós nos prenderam, mas nós vamos nos soltar. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aqui o que Deus mostra é que os demônios conspiram, eles tentam impedir a implantação do reino de Deus, mas Deus é que prevalece, porque no final é Ele que ri daquilo que Satanás faz, e é como, por exemplo, aquele filminho que... Eu mostrei o filme da Índia. Você quer ver Deus rindo por último? Dá uma olhada, eu sei que você sabe como é a Índia. Ele falou assim, eles estão preparados. Durou 6 horas o culto, o povo não queria ir embora. E era isso, superlotado, as mulheres... põe de novo, só para você ver. Se você ver lá no fundo, você vai ver o apóstolo ali no púlpito, ele está bem lá longe, elas vestidas daquele jeito, a mesma coisa quando eu mostrei aquele do Líbano, quando ele estava ali. Tem um
que antes de você para o Líbano, e esses pastores do Líbano vão lá para quem chegou atrasado, é que nossa igreja estará dia 21 de julho. Nós estaremos lá na Índia uma semana para ajudar esses pastores que estão sendo perseguidos, ensinando guerra espiritual. Eles precisam de tudo e mais um pouco em relação à guerra espiritual. E depois nós vamos para a Jordânia, onde pastores do Irã, do Iraque, tem pastores no Irã, tem pastores no Iraque, pastores do Irã, do Iraque, do Líbano, da própria Jordânia, toda a liderança desses países árabes vão estar reunidos ali também para receber. Aí ele me mostrou um vídeo de um mês atrás, quando ele estava ali na Jordânia, e aí o vídeo é muito interessante, ele chama assim, é só você digitar Apóstolo Gustavo Melo e colocar avivamento no Líbano. Aí o apóstolo está falando do reino de Deus, e a reunião começa com eles cantando em árabe, todos os levitas tremendamente desafinados, mas que coisa linda. Não tinha nem... O que tocava era desafinado, o que cantava era desafinado, mas quando você começa a ouvir, você já nem ouve mais a desafinação. Você começa a ficar impactado pela presença de Deus através do vídeo. Aí ele começa assim a falar uma palavra simples, o apóstolo Gustavo. De repente a câmera vai assim para eles estão em profunda adoração, aqueles árabes. E de repente ele começa a dizer assim, recebe, só isso, recebe. E ali eles começam a cair sem que ninguém toque. E quando você vê aqueles árabes ali caindo, voando no chão sem ninguém tocar, você fala, Deus, nós estamos nos últimos dias mesmo. E é o que o apóstolo Gustavo disse, eles precisam disso. Eles precisam conhecer esse nível de poder, porque o poder das trevas que eles conhecem é muito forte. Então, eles precisam conhecer um poder de Deus superior. E quando ele mostrou essa reunião na Índia, ele já tinha dito para mim, ele falou assim, vai preparada para o seguinte, não é a indiferença da igreja ocidental. É uma igreja que quer receber. Se você olhar, eu quero que você olhe com cuidado, porque ele passou uma imagem muito rápida. Eu quero que você olhe, porque ele não filmou de propósito, foi alguém no celular e ele pegou, então por isso é muito rápido. Eles não estão sentados, porque não tem lugar para sentar, não tem cadeira. Eles estão em pé e sem ar-condicionado, no calor da Índia, e ficaram em pé 6 horas, recebendo de Deus. Adorador. E quando eles se convertem, eles canalizam todo o amor que eles davam para os 1000 deuses para o único Deus, entendeu? Porque eles vivem isso que você está vendo, sujeira, pobreza, discriminação. Aí quando eles entendem que Deus é amor e que a vida deles pode ser outra e que eles não são uma casta inferior, eles são príncipes e princesas de Deus, eles se apaixonam por Deus e pelo amor de Deus. Então eu queria colocar de novo, porque ele é muito rapidinho, só para você ver aquelas mulheres em pé, naquele calor. Eles não querem ir embora, não querem. Eu falava que não conseguia acabar o culto. Foi como se fosse 1 hora só. Ele falou, nem eu reparei que tinha sido 6 horas. E lá eles estavam, recebendo e recebendo e recebendo de Deus. Então, é isso que nós estamos vivendo. Satanás, ele não quer isso.
Aí Deus ri por último, porque agora o diabo está tendo que ver o avivamento entrando nesses países onde ele dizia, não, aqui é meu trono, aqui é meu lugar, esse povo nunca vai conhecer o poder de Deus. E se Deus faz isso a nível de nação, não vai fazer isso com você, meu amado? Eu só estou mostrando coisas extremas para você entender que a tua vidinha é muito boa e que o teu problema é muito simples para Deus. Porque Deus está preocupado com o teu pequeno problema e Deus está preocupado com problemas grandes. Mas o mesmo Deus que cuida de problemas grandes é o Deus que cuida de problemas como o nosso do mundo ocidental, que não é nada comparado com esses países. Então, nós vemos algumas coisas que acontecem no Salmo 102, no Salmo 2. Que os inimigos se levantam, eles se reúnem. Se levantar significa, vamos atacar a igreja tal. Então, eles se reúnem. Eles se organizam e tomam posição. Isso é bíblico. Em Joel 2 diz que eles sabem qual é a posição deles. E um não atropela o outro e cada um executa direitinho a sua ordem. Eles conspiram, aconselham contra Deus e agora, contra Jesus, eles já conspiraram, agora o alvo é você. Você é ungido de Deus. Fala, eu sou ungido de Deus. Então, se você é ungido de Deus, você está em guerra. Mas o bom é saber que Deus ri por último, né? E então, são conselhos contra as nossas famílias, contra os nossos ministérios. E eu queria que alguém lesse para mim 1 Coríntios 16, 22. 1 Crônicas 16, 22. 1 Crônicas. Enquanto estão abrindo, eles sabem a importância da unidade, então eles são unidos, e eles são unidos com um propósito maligno, e a igreja deve ser unida com o propósito de Deus. Essa é a ordem que Deus lança no reino espiritual. E é isso que tem que cumprir na sua vida e não o que Satanás deseja. Ele quer te tocar. Mas Deus libera uma ordem e você pode orar. Olha, eu sou ungido do Senhor. Eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim. Por isso eu declaro que você não pode tocar em mim e na minha casa em nome de Jesus. Tá bom? Porque as pessoas usam esse texto só contextualizando porque realmente esse texto fala de Davi e de Saul. Mas acontece que Deus está falando de um líder, mas um líder é ungido. Davi, que era o liderado e que estava abaixo de Saul naquele momento, a nível de nação, ele também era ungido de Deus. Então, o que Deus está falando? Deus está falando de ungidos, não só... Porque aí fica muito confortável o pastor achar que essa palavra é só para ele. Não toque em mim, porque eu sou ungido do Senhor. Não, você é ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor, tá bom? E eles fazem uma declaração verbal. Por quê? Porque o reino espiritual, tanto de Satanás quanto o reino de Deus, ele precisa verbalizar. E Deus nos ensina isso, que nós devemos confessar com os nossos lábios que Jesus é o nosso Senhor. Nós precisamos verbalizar com os nossos lábios renúncia. Nós precisamos fazer declarações. Nós vemos que os homens que se levantavam, por exemplo, Josué, quando ele foi dar ordem para o sol, para a lua, ele declarou, ele falou. Então, nós vemos que nós precisamos falar. E as trevas, eles fazem declaração daquilo que eles intencionam. Eles sabem que nós temos a autoridade, mas eles querem testar se você conhece a tua autoridade. Você que já aprendeu esses demônios em alguma área, ele testa. Bom, eu vou me soltar agora e vou ver. Eu vou ver se ele está atento ou não. E quando você diz, não, mas você está amarrado, aí ele vai saber que você tem autoridade. E se ignorarmos a nossa autoridade, eles rapidamente a usurpam. Eu queria que agora você abrisse, não vou ler todos os textos, depois, Isaías 8 nós já lemos, mas Isaías 7 é tão importante quanto Isaías 8, por isso eu queria, de todos esses textos, eu queria que você abrisse Isaías 7. Sim.
Todo mundo escutou? Escutou até lá no fundo a pergunta do Fabinho? O que o Fabinho perguntou é, quando nós guerreamos a nível de bairro, a nível individual, ou a nível de nação. Nação já fica uma coisa mais complicada, porque a gente hoje, é difícil você mostrar uma nação totalmente livre de demônios. Então, vamos falar mais a nível de bairro, a nível de cidade, a nível individual, a nível familiar. Quando você expulsa, a pergunta do Fabinho é, quando você expulsa esses demônios, o que acontece com eles? Eles voltam para onde eles são enviados? Eles são enviados para o inferno? Eles são... É essa a pergunta, não é? E a pergunta é se eles voltam também? Não. Ou se eles renovam, transferência de comando, que se chama. Bom, tem que ter várias etapas a resposta. A primeira delas, quando você começa a ver os homens que foram para Guatemala, tem homens aqui que foram para Guatemala, levanta a mão. Tem alguns aqui. Quando vocês entraram lá na Guatemala, vocês entraram no lugar que está debaixo do avivamento há 25 anos. Mas nem sempre foi assim. A Guatemala era um lugar com muita magia, ainda tem, mas, digamos assim, de 100%, hoje digamos que tem 30%. Então, um lugar com muita magia, com muito esoterismo, muita maldição, muita pobreza. E, de repente, naquela cidade que eu mostrei para vocês, em transformação, aquela aldeia pequena, começou o avivamento começou a alastrar, mas o avivamento ele não nasce do dia para a noite. O avivamento é isso aqui que a gente está fazendo. É um povo que ama a palavra, que começa a guerrear e que começa a andar num caminho de santidade e começa a bombardear e clamar pelo céu da ilha do governador, no teu caso pelo céu de Xerém, e você começa a clamar pelo céu daquele lugar, os demônios começam a enfraquecer, as pessoas começam a se converter, vêm para dentro da igreja e, de repente, quando os demônios estão enfraquecidos o suficiente, chega o avivamento de Deus. Mas o nosso assunto não é avivamento. O que eu quero dizer é que os demônios ali na Guatemala, eles perderam muita força e não voltam. Tanto que quando o Jonas perguntou sobre o homossexualismo, o pastor ficou meio assim, porque no meio dos jovens não tem, porque eles já nasceram dentro do avivamento. Então, já nascendo dentro de uma santidade, dentro de um mover, não deu tempo de Satanás estabelecer suas bases ali na sociedade e neles. Mas, para onde eles são enviados? É errado você, quando expulsa, mandar para o inferno. Porque esse é o lugar que eles menos ficam. O inferno tem demônios, porque como Satanás ele é muito organizado, ele destaca demônios para ficar no inferno. Mas não é o seu exército. Ele tem uma parte do seu exército, e pequena, que fica no inferno, primeiro tem aqueles, assim como tem anjos especialistas de tudo, tem demônio especialista em transporte. Que tipo de transporte? Quando você morre, eu vou te dar uma boa notícia. Ou tem um anjo para te ajudar e te levar para o céu, para te escoltar, para ajudar não, para te escoltar até o céu, ou tem um demônio para te escoltar até o inferno. Isso, várias pessoas que tiveram aquela experiência de morte e voltaram, tiveram essa experiência de ver um anjo e depois a pessoa ressuscitou ou voltou depois de uma parada do coração de 1 hora, ou de 40 minutos, ou de 20 minutos. Então, várias pessoas tiveram esse tipo de experiência. E, há pouco tempo atrás, no EI, no canal EI, tinha um programa que era essas experiências, e muitas pessoas eu achei interessante que um falou assim, olha, e era um ser horrível que estava ali e queria me arrastar para um lugar horrível. E quando ele voltou, ele entendeu que ele tinha que acertar a vida dele, né? Então, tem demônios que são especialistas em levar para o céu e outros para levar para o inferno. E tem outros que têm para ficar ali, para tomar conta de quem já está lá no inferno. Agora, a maior parte deles ele não pode se dar ao luxo de deixar eles no inferno. Eles têm que ficar trabalhando na terra. Qual foi a pergunta de Deus para Satanás em relação a Jó? De onde você veio? Onde você estava? E ele fala o quê? De rodear a terra. Então, todos eles. A diversão deles é essa. Ficar nos segundos céus para
se renovarem, receber ordens, se organizarem. Alguns ficam direto ali no segundo céu para resistir às nossas orações e criar um céu de bronze. Tem uns que nem saem do segundo céu, que ficam só para resistir e criar um céu de bronze. Mas o resto, que é um grande número, fica nesse vai e vem entre segundo céu e terra o tempo todo, rodeando a terra. Por isso que Jesus foi muito claro. Olha, quando a gente expulsa o demônio, o que Jesus falou? Ele vai para o inferno? Vamos ler comigo o que Jesus ensinou em Lucas 11. Fala, que os demônios, nem precisa abrir, todo mundo conhece o texto. Então, Jesus falando assim, quando você retira um demônio, o valente, e ele sai da sua casa, aquilo que ele considera a sua casa, ele anda por, vamos lá, lugares áridos, lugares vazios, lugares desertos. Por onde andava o gadareno? Cemitério. Então, eles não gostam desses lugares. Eles só ficam nesses lugares quando eles são expulsos. Deu para entender agora? Quando ele é expulso de uma pessoa, ou quando ele é expulso de um bairro, eles vão para o lugar que eles não gostam e eles não se sentem confortáveis. Eles se sentem confortáveis dominando um lugar, uma atmosfera, criando confusão, entrando na mente, nas emoções. É isso que diverte. Ficar em cemitério é muito sem graça, mas é o lugar que eles têm que ficar. Por isso que o filme de terror não é exagero, é isso mesmo. Tem uma experiência que ela se tornou engraçada, mas eu vou contar para você porque é muito interessante. Eu vou completar a resposta. Mas tinha gêmeos aqui na igreja que eles começaram conosco muito avivados, Luiz e Leandro. E eles eram muito engraçados. Eles, quando se converteram, eles faziam tudo que era errado, drogas, eles clonavam cartão, estelionatários. E eles tiveram uma conversão radical mesmo. E depois, eles que... É aquele caso que eu contei, que um dia eles passaram em frente à casa, eles eram muito engraçados. Eles que trouxeram o Pedro Belo para Deus, evangelizaram o Pedro Belo no ônibus. O Pedro Belo é fruto deles. E aí eles passaram em frente a uma casa e eles disseram para mim, pastor, você não sabe o que eu fiz hoje? Eu falei, fala, Leandro. Ele falou assim, não, Luiz, que era sempre o mais engraçado. Ele falou, pastor, hoje eu parei na casa do cachorro roubado que eu vendi para uma pessoa e eu disse, agora eu quebro toda maldição na sua vida. Eu falei, você orou pelo cachorro, eu não acredito. Aí ele falou, porque eu vendi um cachorro roubado. Então eu tinha que quebrar. Eu falei, a maldição está em você, que é o enganador, não é no cachorro, né? Mas eles eram engraçados e eles eram muito sinceros. Mas Satanás não os levou para a vida que eles tinham antes, de roubo, de clonar cartão. Não. A fraqueza deles, ele levou para um caminho que ficou uma brechinha, levou de volta para as drogas. Mas o interessante é que o Luiz, ele estava mal, mas ele continuava em contato comigo, e eu sempre falando com eles, o Jonas falando com eles. Aí o Luiz um dia bateu na minha casa apavorado, pastor, eu preciso falar com você, você precisa orar por mim. Aí eu falei, fala, Luiz. Ele falou assim, olha, eu fiquei com uma garota e levei essa garota para minha casa. Quando eu levei essa garota para minha casa, ela começou a pintar a unha. E quando ela começou a pintar a unha de preto, mas não tem nada demais, eu sei que muita mulher pinta a unha de preto, ele falou, mas eu comecei ela começou a pintar a unha de preto e ela disse com uma voz de homem para mim, pastora. Ela disse, me leva para casa. E aí, eu estava sem autoridade, porque eu estava fazendo coisa errada. Então, eu sabia que eu ia ser envergonhado por Satanás. E eu falei, vem na moto que eu te levo para casa. Aí ela disse que eu falei, você deu carona pro demônio. Aí ela disse que a menina subiu na moto e aí ele falou assim, aonde é a tua casa? E ela foi falando, olha, é aqui. Aí a menina estava falando com voz normal. Só que quando chegou, como chama ali a rua do cemitério? A estrada do Cacuia? Quando chegou na estrada do Cacuia, ele com a moto, aonde é a tua casa? Aí a menina com voz de homem de novo, é aqui no cemitério. Aí
Ele foi parar na minha casa, pastora, pelo amor de Deus. Eu falei, agora eu preciso rir, Luiz. Porque antes de orar, eu preciso rir. Deus quer você de volta nos caminhos. Será que Deus tem que pôr um demônio na tua garupa para dizer que a casa dele é no cemitério? Eu falei, só uma curiosidade. Ele, para de rir, pastor, isso é coisa séria. Eu falei, eu sei. Ele falou... Eu falei, só uma curiosidade, ela entrou no cemitério, aí ele falou, pastora, você é doida que eu fiquei olhando, eu deixei ela ali. E saía toda. Então, a resposta é, não é para o inferno, e eles se divertem quando alguém manda para o inferno, porque você não tem autoridade de Deus para mandar para nenhum lugar. Jesus não te ensinou isso. Jesus nos ensinou o quê? Sai em nome de Jesus. Se você quiser dar mais ordem, aqui você não pode ficar. Pega todas as tuas coisas, toda a tua imundícia e sai em nome de Jesus. Se você quiser ainda completar a tua oração, o máximo que você pode dizer e que você tem autoridade para dizer, vai para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Eu não sei se é para dentro de um animal, que é um lugar também que eles ficam. Você vê demônios em animal, demônios possessos. Por isso que a serpente, foi falado que é como uma serpente. Eu não estou falando que serpente tem demônio, pelo amor de Deus. Eu estou falando que eu já vi uma tartaruga endemoniada. Vamos lá. Olha, para vocês não pensarem que eu estou exagerando, eu entrei. Você quer ver se vocês conhecem a pessoa? Pode perguntar para ela. Quem conhece a fotógrafa Elaine? Alguém conhece? A magrinha? Pois é. Fomos na casa dela, porque ela pediu socorro. Porque do lado da casa dela morava o irmão, é o irmão do marido, né? O irmão do marido que estava morando na casa vizinha e ele estava cheio de demônio e ele expulsava todo mundo de lá e ele estava fazendo coisas horríveis e eles pediram para a gente ir lá para orar pela casa deles, porque muitas coisas estavam entrando, as crianças já não dormiam, eles eram vizinhos desse irmão muito endemoniado que não queria libertação. Então ela pediu para a gente orar pela casa dela e fui eu tenho testemunhas da tartaruga endemoniada. Fui eu, pastor João, pastora Maria da Glória e Jonas. Quando eu entro na casa, uma tartaruga. Tartaruga anda devagar. Aquela tartaruga virou ninja. Ela saiu numa velocidade que eu nunca vi. E ela veio para cima da minha perna morder como um cachorro. Eu nunca vi tartaruga querer morder como um cachorro. E eu disse, para em nome de Jesus, para a tartaruga. E funcionou. A tartaruga parou. Eu tenho testemunha, gente. Eu tenho um temperamento colérico. Colérico não exagera. Colérico não tem a tendência do sanguíneo de contar e aumentar a coisa. Pode perguntar para a pastora Maria da Glória se ela lembra da tartaruga ninja. É a nossa piada até hoje. Então, vocês já perceberam que os animais eles têm uma sensibilidade, que os cachorros eles começam a latir quando tem muitos demônios, a uivar quando tem muitos demônios. E eles realmente, aonde eu posso aí eu falo assim, mas espera aí, então me prova biblicamente. Tá bom, quer a manada de porcos. Jesus expulsou do Gadareno, entrou aonde? Nos porcos, tá bom? Então eu tenho respaldo bíblico para dizer que os demônios ou eles entram Agora, eu tenho uma boa notícia. Os teus animais, e na Bíblia nós temos respaldo, eles são abençoados.
Agora, não vem me dizer que eles são ungidos, nem tem o Espírito de Deus. Eles só são abençoados, tá bom? Eles são alma vivente, não tem espírito, eles são abençoados. Eles podem sofrer até ataques. Você pode orar pelo teu animal, mas eles só são abençoados, tá bom? Tinha alguma pergunta? Multiplicar não. Esse é o desespero de Satanás. Eles não se multiplicam. Essa foi uma outra pergunta. Se eles podem voltar, como eles voltam, se são os mesmos ou se é reforço ou se são outros. Eles não podem, porque havia um número. Deus pode multiplicar o número de anjos, porque ele é criador. Satanás não é criador, ele é criatura. E ele tem uma raiva do ser humano, porque nós temos o poder de criação dentro de nós. A partir do momento que Deus nos deu a multiplicação de podermos gerar filhos, nós temos um poder de multiplicação em nós. O exército de Deus da terra, ele vai ficando cada vez maior, através da conversão, através do nascimento. E ele tem aquele número de demônios que caiu, que é grande. Mesmo que seja um terço, é grande, porque quando está escrito que os anjos, eles são milhares de milhares. Então, imagina, de milhares, um terço de demônio. É muito demônio, mas não tem comparação com o número de anjos. Então, ele está em desvantagem, por isso que ele tem que ser organizado, ele tem que ser tudo o que eu falei para vocês, porque não é onipresente, não é onisciente. Os anjos têm, eu sei pela Bíblia que os anjos têm a velocidade da luz, que eles são como labaredas de fogo e são como vento. Quando fala como vento, fala da velocidade deles. Eu não tenho um dado bíblico para dizer se os demônios têm essa velocidade ou não. Eles estão em vantagem por serem imortais, por verem o que nós não vemos, por serem organizados, mas a velocidade eu não posso afirmar para vocês, porque eu só falo assim, olha, é isso quando está escrito na Bíblia. Mas pode ser que tenha, que essa habilidade de velocidade eles tenham. Então, quando eles saem, Jesus disse que existe a possibilidade de voltar para uma casa vazia. Eles voltam 7 vezes mais, certo? Então, existem novos comandos que voltam. Por isso que quando eu estou fazendo uma libertação, para não ficar aquele entra e sai de demônio, geralmente eu dou uma ordem e eu digo que não pode transferir ordem de comando. Como que é a ordem de comando que transfere? Aí vamos falar com o demônio assim, simples. Vamos dizer, você está expulsando e você está vendo que na pessoa está tranca-rua, e aí tranca-rua tem que sair, porque você está falando sai em nome de Jesus. Aí antes dele sair, ele fala assim, vem Zé Pilintra, vem aqui porque essa pessoa tem legalidade e vem você para ficar. E se você não continua, veio uma outra casta que você não atentou e chegou. Por isso que eu já me antecipo e digo, vai sair e eu proíbo ordem de transferência de comando em nome de Jesus. Pode também. Ele pode... a pergunta aqui foi, se você expulsa, ele pode ir para um outro corpo? Pode. Por isso que eu não faço libertação de... por exemplo, a mãe e o filho. E os dois precisam fazer libertação. Fica um ping-pong que você vai ficar cansado. Porque aí vai sair da mãe, vai para o filho, vai sair do filho, vai para a mãe. Ou ele vai fazer pior. Ele sai da mãe e vai para o filho e fica quieto. Uma das estratégias dele também é ficar escondido. E fica quieto para você não ver que entrou... Eu disse que saiu de onde? Da mãe, né? Então, para você não ver que entrou no filho. Porque se você ver, você vai expulsar. Então, ele fica quietinho. Ele não manifesta, fica quietinho e sai quietinho de lá. Por isso que eu já dei uma ordem na libertação. Não pode fazer libertação de mãe e filho, marido e mulher junto. Marido é um dia, a esposa é outro. E aí, eu estou fazendo tipo com o marido. Nós proibimos a transferência de comando para qualquer pessoa da família, para a esposa, para o filho, para o neto, etc. E tal. Você tem que se precaver, porque são espertos. Olha, Deus fala o seguinte, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. É fácil você lembrar de tudo numa libertação? Pessoas que lidam com a libertação, é fácil de lembrar de tudo? Não é fácil. Então, eu peço, quando eu entro,
em libertação, o que eu peço para Deus é para Ele agilizar a minha mente. Para que Deus possa me dar a capacidade de lembrar aquilo que for necessário para aquele caso. Porque senão é muita coisa para você lembrar. E Deus vai te lembrar das coisas certas a fazer e da forma certa a fazer quando você cria uma dependência dele. Agora, quem lida com libertação e se acha autossuficiente, que já sabe tudo de todos os casos, você vai entrar bem, você vai ser envergonhado. Libertação, você tem que andar em dependência de Deus 24 horas por dia. Você saber que você tem um inimigo muito astuto, que tem ardis e vai querer te enganar. Essa é a arma principal dele. Jesus falou, é enganar. Sutileza. Jesus não falou de sutileza, de engano, de astúcia, de ardil. Olha as palavras que Jesus tenta nos treinar e nos chamar a atenção. E nós caímos que nem pato em muitas das coisas que... Eu respondi todas ou ficou alguma pendente? Aterroriza. Aterroriza. Por isso que eu comecei a aula já dizendo que nós precisamos urgentemente treinar nossos filhos, falando que Deus nos protege, que nós não podemos ser tocados, que o sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos treinar os nossos filhos. Se você congelar, vamos usar uma palavra, paralisar. Tudo que é paralisado, ele vai até te obedecer, mas tem um tempo limite. Tá. Tá, pode. Pode. Você quer ver outro caso? Logo que elas estão, graças a Deus, elas estão na igreja até hoje. Mas tem duas irmãs que logo que elas se convertiam, nós éramos da época de célula. Eu nunca vou esquecer. Era na casa do Renato e da Alda. Ela falou isso para mim. Ela falou, pastora, nós estamos há 2 semanas do encontro. Essas garotas, toda vez, ou uma ou outra fica possessa. Eu já não aguento mais, eu já fiz tudo que eu podia. Eu posso paralisar esses demônios até o encontro? Aí eu falei assim, ó, essa também é outra coisa muito engraçada que aconteceu. Eu falei, pode sim. Aí eles oraram lá na célula, falaram para elas assim, ó, vocês vão passar pela libertação. Nós não tínhamos ainda uma equipe organizada de libertação. E eu não sei se eu ia viajar. Aí eu viajei, eu falei, olha, eu não posso fazer a libertação das duas, eu vou viajar amanhã de manhã. Ela falou, e vou ficar 1 semana fora. Ela falou, então eu posso paralisar? Eu falei, não, você pode chamar um pastor. Ela falou assim, não, mas eu prefiro, pode paralisar? Eu falei, pode. Aí, quando eu voltei de viagem, foi muito engraçado que o encontro foi adiado. Tipo assim, o encontro era para ser, eu não sei por que motivo, o encontro ficou para 2 semanas depois. Aí ela chegou apavorada para mim, pastora, pelo amor de Deus, acabou o prazo de validade. Porque eu falei até o encontro, pastora, eu dei a data. E agora, aí eu falei assim, gente, vocês são uma piada. Eu falei, agora traz para a igreja, eu faço a libertação, né? E graças a Deus as 2 garotas, e era isso, transferia de uma irmã para outra. E elas estão até hoje na igreja, completamente libertas, líderes hoje aqui na igreja, mas a libertação delas teve que ser antes do encontro mesmo, que o prazo de validade acabou. Todo mundo pode. Todo mundo. Porque sabe por que pode? Porque o nome de Jesus é que tem poder, não é a pessoa. Mas o que você está falando também não deixa de ter razão. Tem demônios que são... você precisa de uma vestimenta superior, de uma autoridade, precisa ser um líder, alguém mais experiente. A gente dizer que alguns não pode expulsar é um erro, porque no nome de Jesus, quem tem poder é o nome de Jesus e a autoridade. Mas, realmente, existem demônios muito violentos que o ideal é uma pessoa que tenha mais autoridade. Todo mundo tem autoridade, alguns têm mais autoridade. Né, por uma hierarquia, e aí sim é adequado fazer isso, tá bom? Nós estamos quase terminando a aula, mas eu queria dar só Isaías 7 que eu pedi, que eu já estava esquecendo.
Isaías 7, versículo 4 a 7, está escrito: E diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois tocos de tição fumegante, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias. E eles disseram, aqueles que queriam fazer mal a Judá: subamos contra Judá. Olha aqui uma palavra de guerra. Aqui está falando de pessoas ungidas. Duas pessoas que são como toco de tição. Ser toco de tição numa linguagem de guerra são pessoas que são testados e aprovados por Deus. Saíram do meio do fogo da aprovação, tipo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, passaram por grandes provas e saíram dessas provas aprovados por Deus. E o nível de guerra que se levantou contra essas pessoas, olha o que os demônios falavam no versículo 6. Subamos contra eles e vamos amedrontar. Conquistemos para nós, façamos reinar no meio deles. Aí fala do reinar, aí ele pode dizer qualquer coisa, confusão, terror, doença, qualquer coisa. E assim diz o Senhor. Mas olha, no meio da guerra, o que é que Deus diz? Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. E por isso você pode declarar que do alto céu, o teu Deus está contigo. E que Deus do alto céu está dizendo que não subsistirá o plano de Satanás. E não acontecerá o plano que ele tem contra a sua vida. Então, todas essas são palavras de guerra importantes. E aqui tem outros, o Salmo 5:10, 2 Samuel 17:2, Daniel 6:5. Isso é tudo na mesma linha. E eu queria que você lesse esses textos na sua casa. É tudo nessa linha de guerra. São textos preciosos, são declarações que Satanás faz daquilo que ele intenciona. É só você ir lá para Êxodo 14 e está escrito que quando os inimigos viram o povo de Israel diante do Mar Vermelho, eles disseram: vamos destruí-los, vamos acabar com eles e vamos despojá-los. Então, são sentenças. Por isso que eu falo muito de sentenças, de ordens, quando eu estou orando ou quando eu estou aqui na igreja falando de alguma coisa. São conspirações, como nós já vimos em Isaías 8. Nossos inimigos, aqui eu continuo com textos de guerra. E os nossos inimigos são confundidos pelo Senhor. Outra arma de guerra é você proferir confusão no arraial do inimigo. Textos que falam de confusão são Isaías 28:16, Salmo 25:3, Salmo 2:5. Então, são textos que você pode pegar para orar sobre isso. E o Senhor diz, depois que nós vencemos e prevalecemos, o Senhor nos avisa a termos uma visão um pouquinho, porque Ele nos treina. Você começa a nível de família, depois você vai a nível de igreja, e depois Deus começa a te ensinar a guerrear a nível de nação, a nível de bairro, e depois você vai a nível de nação, que hoje nós já estamos nesse nível de nação. A partir do momento que a gente está indo para essas nações complicadas, nós precisamos estar preparados, tá bom? As outras coisas só realmente na outra aula nós vamos continuar. Queria avisar vocês que na próxima quinta-feira eu estarei fora, porque eu estarei defendendo o meu mestrado e o Tiago também vai estar lá nos Estados Unidos, mas é uma semana só. E eu volto dia 8, portanto, na quinta-feira, é uma semana que você não tem. É dia 12, aí nós temos aula, tá bom? Tanto a minha quanto a do pastor Tiago. Aí nós voltamos no dia 12. Hoje o que eu fiz, eu dei os 2 tempos, porque eu não vim à aula passada. Aproveitei que o pastor Tiago não veio, então eu dei os 2 tempos. Mas nós não podemos acabar sem orar, já que nós estamos numa aula de guerra, colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou. Primeira coisa que eu quero que você retenha na tua mente.
Primeiro princípio, você está em guerra. Segundo, você é arregimentado. Você tem um uniforme, você tem uma roupa adequada para a guerra e você tem armas para essa guerra. Você aprendeu hoje, nessa noite, algumas armas de guerra e agora você precisa pedir que o Espírito Santo ele traga essas coisas. Primeiro você tem o conselho de Deus para um guerreiro chamado Josué. Qual foi o primeiro conselho de Deus para Josué? Medita dia e noite e ninguém vai poder te resistir. Essas palavras, esses versículos que eu dei, você precisa meditar e você precisa, além de meditar, colocar em prática. Aí sim, o inimigo não vai poder te resistir. Tá? Então, você precisa ter essas coisas em mente e clamar a Deus, que é o que eu vou clamar agora, que Ele comece a deixar a sua mente mais aguçada. Que os bloqueios nossos todos estão na mente, porque o teu espírito entende tudo que o Espírito de Deus fala para você. O bloqueio está na nossa mente. É por isso que Deus falou em 2 Coríntios 10, que Ele fala que a nossa mente é o problema. É ali que tem que os sofismas, todas as estratégias de Satanás, todas as muralhas, fortalezas de Satanás têm que ser derrubadas na nossa mente, porque quando a gente fica com uma mente aguçada, nós ficamos com um nível de sensibilidade, com uma comunicação tão intensa com Deus, que nós não somos apanhados de surpresa. E são essas coisas que você precisa estar mais atento e colocando em prática o que você aprendeu. Amém? Senhor, nós estamos aqui agora, nessa noite. Sabemos que Satanás se enfurece quando falamos do seu reino. Eu proíbo todo tipo de retaliação em nome de Jesus. Eu declaro que nós vamos sair daqui guardados, escoltados pelos anjos de Deus. Senhor, tudo aquilo que eles intentarem contra nós volta contra o seu próprio reino. Todo plano que for enviado contra nós volta para eles mesmos. Nós profetizamos e declaramos confusão no arraial do nosso inimigo. E nós declaramos, Senhor, desestrutura. Nós declaramos confusão sobre eles. Feridos de cegueira e de surdez não vão encontrar a porta da nossa casa. Não podem encontrar o nosso carro ou o nosso caminho por onde quer que andemos. Nós estaremos escondidos debaixo da sombra do Onipotente. Nós estaremos protegidos por teu escudo. Eu quero clamar por uma proteção especial por nossas crianças. Em nome de Jesus, nós proibimos todo e qualquer tipo de ataque de terror noturno ou diurno. As nossas crianças não podem ser intimidadas. Nós queremos blindar a mente das nossas crianças com o sangue de Jesus, as suas emoções, o seu corpo e o seu espírito. Nós declaramos agora que toda conspiração contra nós, toda arma forjada contra nós não prospera, toda sentença das trevas lançada contra nós não subsiste, não acontece em nome de Jesus, mas as ordens que o Senhor deu aos anjos, essas prosperam, essas serão executadas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.